O meu filho levantou a taça de vinho na sua própria mesa de jantar, na frente dos pais da esposa e do seu novo chefe, e disse: "As coisinhas de artesanato da minha mãe servem para mantê-la ocupada. Nós estamos torcendo para que ela pare com isso antes que fique constrangedor." A mesa inteira fez exatamente aquilo. Aquela risadinha contida e educada que as pessoas dão quando o homem mais poderoso da sala decide ser engraçado. Eu não discuti. Eu não soltei o meu garfo. Eu sorri para a mãe da Aline. Disse a ela que o pernil assado estava delicioso e estiquei a mão para pegar um pãozinho. 40 segundos depois, o meu celular tocou na mesa entre nós. A tela virada para cima, onde todos podiam ler. E o nome que brilhava ali era da única pessoa no estado cuja ligação poderia transformar toda aquela sala risonha em pedra. Eu deixei tocar 2 vezes. Então eu atendi e disse: "Alô, Camila." E eu observei o rosto do meu filho começar muito lentamente a entender que ele tinha acabado de zombar da coisa mais valiosa que a nossa família possuía, bem na frente de todas as pessoas que ele estava tentando impressionar. Quando eu coloquei o celular de volta na mesa, as risadas tinham parado e o meu filho Tiago era o homem mais quieto da sala. Vou contar o que o meu pequeno artesanato realmente era e o que aconteceu quando a família finalmente descobriu o quanto ele valia. Fiquem comigo até o fim. Deixem um comentário dizendo de onde estão ouvindo e não se esqueçam de seguir. O meu nome é Fátima Carvalho. Eu tenho 66 anos e há 31 anos eu crio coisas com as minhas próprias mãos. Colchas, principalmente colchas de retalhos feitas à mão, daquelas que levam uma estação inteira para ficarem prontas e uma vida inteira para se desgastarem. Roupas de cama bordadas, mantas tecidas no tear em cores, que eu mesma misturo a partir da lã pura. Eu comecei na mesa da minha própria cozinha no inverno. A minha filha era pequena e eu costurava para manter as mãos ocupadas e trazer um dinheirinho para casa. E em algum momento, ao longo de 3 décadas, aquela mesa de cozinha cresceu e virou uma oficina. E a oficina cresceu e virou um negócio. E o negócio cresceu e virou algo que, bem, eu já chego na parte do que ele se tornou. Esse é exatamente o ponto da história. Eu conheço tecidos da mesma forma que algumas pessoas conhecem música. Eu sei dizer o valor de uma peça pela forma como é feita, pela firmeza de uma costura e pela honestidade de um acabamento. E eu aprendi há muito tempo que o valor de uma coisa feita à mão tem muito pouco a ver com as pessoas que olham para ela saberem enxergar isso. A maioria das pessoas não sabe. Elas olham para uma colcha e veem um cobertor. Elas olham para uma mulher da minha idade com uma agulha e veem uma velhinha doce preenchendo as suas horas vazias. O meu filho olhou para mim por 34 anos e viu exatamente isso. Uma mãe com um passatempo bonitinho, inofensivo, um pouco constrangedor, algo que precisava ser administrado com cuidado e eventualmente aposentado. Eu deixei que ele pensasse assim. E vou contar o porquê. Porque isso importa para tudo o que vem depois. Eu aprendi há muito tempo que ser subestimada é um tipo de poder silencioso. As pessoas dizem coisas na frente de uma mulher que elas consideram inofensiva, coisas que nunca diriam se achassem que ela fosse alguém importante. O meu filho disse muitas coisas na minha frente. A esposa dele também. Ambos presumiam que a mulher na ponta da mesa, com óculos de leitura e uma almofada de alfinetes, estava simplesmente grata por ter sido convidada. Eu estava ouvindo cada palavra e estava anotando algumas delas. Deixem-me falar sobre o Hélio primeiro, porque nada disso faz sentido sem o Hélio. O meu marido faleceu 4 anos antes daquele jantar. Foram 40 anos de casamento. E então, um coração que simplesmente parou num domingo comum, enquanto ele lia o jornal. E depois, uma casa que ficou muito silenciosa. O Hélio não era um artesão. Ele não sabia pregar um botão. Mas foi o Hélio quem transformou o meu passatempo num negócio, e ele não fez isso com um grande gesto, mas com 100 pequenas e teimosas insistências. O tipo de visão que não é mágica.
é apenas prestar atenção na pessoa que você ama. E se recusar a deixar que o mundo a faça pequena, foi o Hélio quem olhou para a caixa de sapatos, onde eu guardava o dinheiro das feirinhas de artesanato da igreja, e disse: Fátima, isso não é mais dinheiro de troco. Isso é um negócio. Vamos tratá-lo como um... Foi o Hélio quem me levou ao cartório e à junta comercial para registrar o nome Carvalho e Casa, porque ele disse que o meu trabalho merecia um nome, que soasse como se ainda fosse existir daqui a 50 anos. Foi o Hélio quem me fez sentar com um jovem contador chamado Marcos e me fez abrir uma conta bancária separada, manter a contabilidade limpa e me pagar um salário de verdade. Cobre o que isso realmente vale. Ele costumava dizer: e as pessoas vão acreditar em você, porque você estará dizendo a verdade. Foi o Hélio quem, quando uma boutique chique na cidade pediu para vender 6 das minhas colchas, me disse: não ouse vender R$1 mais barato só para ser simpática. Deixe que eles paguem o que o trabalho custa. E foi o Hélio, 2 anos antes de morrer, quem insistiu, apesar dos meus protestos de que era bobagem, de que eu era só uma mulher com uma máquina de costura, que nós registrássemos a marca Carvalho e Casa no Instituto de Patentes, tudo certinho com um advogado, para que a coisa que eu construí carregasse o meu nome e ninguém nunca pudesse tirá-la de mim. Eu achava que ele estava exagerando. Hoje eu entendo que ele estava sendo cuidadoso. O Hélio não conseguia ver o futuro mais do que qualquer um de nós. Mas ele viu o nosso filho crescer e se tornar um homem, que media tudo pela aparência que as coisas tinham para os outros. E ele observou o tipo de mulher que esse filho admirava, e eu acho que o Hélio sabia, da mesma forma que a gente sabe quando uma tempestade está chegando, que um dia eu precisaria provar no papel exatamente quanto as minhas mãos valiam. Ele gastou um pouco da sua última energia boa para garantir que eu pudesse cobrar o que o trabalho valia. Esse era o Hélio. Ele passou anos me dizendo a verdade sobre mim mesma aos poucos, para que um dia eu pudesse dizer, lá de volta a uma sala que não queria ouvir: então, na época daquele jantar, aqui está o que o meu pequeno artesanato realmente era, embora ninguém na mesa soubesse. A Carvalho e Casa era uma empresa legalmente registrada, com marca protegida e 4 pessoas na folha de pagamento além de mim. 2 costureiras antigas, uma jovem que cuidava do site e o Marcos fazendo a contabilidade em meio período. Eu era dona da minha oficina sem dever um centavo, um casarão comercial reformado na Rua das Laranjeiras, que eu comprei com o Hélio há 11 anos e quitei em 7. As minhas colchas eram vendidas em 9 lojas espalhadas por 3 estados. Havia uma lista de espera, e a única pessoa cujo nome tinha aparecido no meu celular tocando Camila Ferraz era dona da Casa Alecrim, a loja de decoração e estilo de vida mais respeitada da cidade, o tipo de lugar que aparece nas revistas de luxo. E a Camila tinha passado os últimos 2 meses montando discretamente o projeto sobre o qual ela estava ligando. Eu vou fazer vocês esperarem. Por isso, da mesma forma que o meu filho teve que esperar. Mas saibam disso desde já. A minha coisinha de artesanato valia mais do que o salário do meu filho, os carros alugados dele e a entrada da casa da qual ele tanto se orgulhava. Tudo somado. Ele só não conseguia ver porque vinha no formato de uma mulher com um dedal. E ele foi ensinado a vida inteira que o valor vem no formato de uma logomarca famosa. Eu preciso ser justa com o Tiago, porque a parte disso que dói não é a crueldade. É que fui eu quem o criei. O meu filho não é um homem estúpido, e ele não é na sua essência um homem mau. Ele é um homem assustado, e o medo num homem adulto muitas vezes se parece exatamente com o desprezo. O Tiago passou a infância me vendo trabalhar, e em algum momento nos seus 20 e poucos anos, ele decidiu que o trabalho o envergonhava, que uma mãe que costurava para viver era uma mãe que ele precisava explicar. Ele casou com a Aline, cuja família mede tudo da mesma forma que a mãe dela mede, pela etiqueta, pelo endereço e pelo tipo certo de amigos.
E o Tiago queria tanto pertencer a esse mundo que ele começou, pouco a pouco, a tratar a mulher que o criou como um fardo a ser escondido. Eu não acho que ele planejou ser cruel. Eu acho que ele planejou ser aceito. E eu fui o preço que ele concordou silenciosamente em pagar. Aline, eu não quero transformá-la numa caricatura, porque a verdade é mais triste do que uma caricatura. A Aline cresceu sendo ensinada que a pior coisa que uma pessoa pode ser é comum, e que o valor de uma mulher é a impressão que ela causa. Ela olhava para a minha oficina, da mesma forma que você olharia para um brechó no qual entrou por engano, com um distanciamento educado e fraco. Ela não era abertamente maldosa comigo. Ela apenas olhava através de mim, da mesma forma que se olha através dos empregados. E ela vinha trabalhando o Tiago de forma muito sutil há anos, sobre o assunto da sua mãe constrangedora e do seu negocinho constrangedor, até que o desprezo que saiu da boca dele naquela mesa fosse tanto dela quanto dele. Eu devo contar sobre a única coisa boa naquela família também, porque ela importa. A filha deles, a minha neta Manu, que tinha 10 anos naquele ano, e que é a razão pela qual eu posso contar essa história sem amargura. A Manu amava a oficina de um jeito que o Tiago nunca amou. Ela vinha aos sábados, sentava na mesinha que eu guardava para ela, e aprendia a fazer os pontos de costura com a pontinha da língua de fora. Exatamente como o avô costumava se concentrar. Ela chamava a oficina de lugar mágico. Ela era a única pessoa naquela família que um dia me perguntou como uma colcha era feita, em vez de por quanto ela era vendida. Lembrem-se da Manu. É para ela que toda essa história sempre esteve caminhando, mesmo que eu ainda não soubesse disso. Deixem-me contar como o jantar aconteceu, porque a crueldade não surgiu do nada. Houve 100 pequenos cortes antes do grande ferimento. Por cerca de 2 anos antes daquela noite, o Tiago vinha fazendo uma campanha gentil e persistente para que eu fechasse o negócio. Isso sempre vinha disfarçado de preocupação. Mãe, você tem 66 anos. Deveria estar relaxando e não administrando uma empresa. Mãe, aquele bairro da Rua das Laranjeiras não é mais o mesmo. Você realmente deveria vender aquele prédio enquanto ainda vale alguma coisa. Mãe, você não acha que é hora de desacelerar? As pessoas se preocupam. Demorou mais do que deveria para eu ouvir o que estava por trás de toda aquela preocupação, porque eu queria acreditar que o meu filho estava preocupado com os meus joelhos e com as minhas horas de trabalho, e não com a minha conta bancária. Mas o Hélio me ensinou a ler o que está nas entrelinhas, e a verdade por trás era esta. O Tiago e a Aline estavam se afogando silenciosamente, daquela forma como as pessoas se afogam quando decidem parecer mais ricas do que realmente são. A casa da qual o Tiago tanto se orgulhava tinha um financiamento que o devorava vivo. Os carros eram alugados. A família da Aline impunha um ritmo de vida que os dois não tinham a menor condição de bancar, e eles estavam se mantendo à base de crédito e aparências. E o Tiago olhou em volta da maneira como as pessoas assustadas fazem, procurando a coisa mais próxima e grande o suficiente para manter. E Lu flutuando. E o que ele encontrou foi a sua mãe viúva, dona de um prédio quitado na Rua das Laranjeiras. Uma casa totalmente paga e um passatempo bobo e lucrativo. Ele tinha certeza de que conseguiria me convencer a liquidar tudo. Ele queria que eu vendesse a oficina. Essa era a verdadeira campanha. Vender o prédio. Encerrar o negócio bobo. Liberar o dinheiro. E a parte que ele nunca disse em voz alta, mas que eu passei a entender. Deixar um pouco desse dinheiro fluir para ele. Porque para que serve o dinheiro de uma mãe? Se não for para resgatar o filho das consequências de fingir-se rico? Mais tarde eu descobri que ele já tinha dito aos pais da Aline que eu estava me aposentando do meu pequeno projeto de artesanato, porque uma mãe com uma lojinha constrangedora não combinava com a imagem dele, mas uma mãe sendo silenciosamente orientada a vender os seus bens, isso ele conseguia aceitar. O jantar foi ideia da Aline, o que deveria ter sido a minha primeira pista, porque a Aline não me convida para nada. Foi anunciado como uma comemoração.
O Tiago tinha um novo chefe, um diretor regional chamado Gilberto. Os pais da Aline estavam na cidade e alguém decidiu que seria adorável reunir todo mundo e alguém decidiu, por razões que eu deveria ter questionado, que eu também deveria estar lá. Hoje eu acho que fui convidada como uma espécie de teste, para ser exibida gentilmente como um problema que estava sendo resolvido. A velha mãe artesã, quase aposentada. Não há nada para vir aqui. Eles não tinham ideia do que estava prestes a tocar na mesa. Entre a cesta de pães e o assado, eu fui dirigindo até lá com um presente de agradecimento, um conjunto de guardanapos que eu mesma bordei à mão, feitos de linho, com um pequeno padrão de trigo no canto. Eu quero que vocês guardem esse detalhe, porque é a parte mais triste da noite para mim. Eu cheguei feliz. Eu levei o meu trabalho para aquela casa com as 2 mãos e o coração cheio, feliz por presentear. Como eu sempre fico, eu não tinha ideia de que estava entrando numa sala que já havia decidido que o trabalho da minha vida era uma piada. A mãe da Aline, a dona Dina, pegou os guardanapos, segurou por uma ponta, da mesma forma que você segura algo para verificar se tem manchas, e disse: "Ah, que pitoresco!" E os colocou numa mesinha lateral. E eu a vi decidir que eles nunca tocariam a mesa dela. Eu deixei pra lá. Eu aprendi a deixar essas coisas para lá. O Gilberto, o novo chefe, era até agradável. Um homem grande e expansivo que apertou a minha mão com força demais. O pai da Aline falou sobre o seu clube de golfe. O Tiago enchia as taças de vinho e ria alto demais de tudo que o Gilberto dizia. E eu assisti ao meu filho interpretar uma versão de si mesmo para aquelas pessoas. Uma versão polida, próspera e sem motivos para vergonha. E eu entendi com uma pequena dor que eu era a única costura torta que ele esperava que ninguém notasse. Nós nos sentamos. O assado foi servido. A conversa mudou para o que cada um fazia da vida. E o Gilberto, sendo amigável, virou-se para mim e perguntou: "E a senhora Fátima?" O Tiago me disse que a senhora se mantém bastante ocupada. E ali estava a brecha. Eu abri a boca para responder. Eu ia dizer de forma simples e verdadeira que administrava uma empresa de tecidos, mas o Tiago chegou primeiro. O Tiago, que não suportava a ideia de a mãe dele ser uma empresa de tecidos, na frente do seu chefe, interrompeu com uma risadinha e disse as palavras que eu ouvirei pelo resto da minha vida. "A mãe tem esse negocinho de artesanato", ele disse. "Colchas e essas coisas. É adorável. Honestamente, mantém ela longe de problemas." Houve uma onda de risadas indulgentes. Ele se empolgou do jeito que as pessoas fazem quando a sala está rindo. Na verdade, nós estamos tentando fazer com que ela vá diminuindo o ritmo. Antes que fique constrangedor, sabe como é. Chega num ponto em que essas coisinhas de grupo de costura começam a aparecer um pouco. Ele balançou a mão. "Tristes." O gesto significava um pouco triste. A Aline sorriu para a própria taça de vinho. A dona Diná murmurou: "Tadinha dela." O Gilberto deu uma risada curta. Não por maldade, porque ele não sabia de nada. Ele estava apenas seguindo a liderança do homem, que supostamente conhecia a própria mãe. Eu sentia a sala encolher ao meu redor. Aquela velha e familiar sensação de ser feita pequena. Num espaço cheio de pessoas que decidiram que você não importa. Eu já senti isso antes. Você sente isso da mesma forma que sente uma corrente de ar gelada? E serei honesta com vocês, porque não adianta fingir o contrário. Aquilo me atingiu. Depois de 31 anos. Depois do Hélio. Depois do prédio quitado. Da folha de pagamento. E da lista de espera. Ter o meu próprio filho segurando o trabalho da minha vida com 2 dedos. Na frente de estranhos. E chamando aquilo de um pequeno artesanato. Ele estava tentando fazer eu desistir. Antes que ficasse constrangedor. Aquilo me atingiu. E então, o meu celular tocou. Se você já sentou numa mesa e teve o trabalho da sua vida, aquilo que você fez com as suas próprias mãos, a coisa na qual você derramou os seus anos, sendo exposto e ridicularizado por pessoas
que decidiram há muito tempo que você não merecia ser levada a sério. Então você conhece o silêncio particular que se abre dentro de você nesse momento. Não é raiva. A raiva é barulhenta e comete erros. É algo mais silencioso e muito mais perigoso para as pessoas que o causaram. Se você conhece esse silêncio, fique comigo, porque é exatamente aqui que tudo muda. O celular estava na mesa virado para cima, porque eu sou uma mulher que administra uma empresa e eu mantenho o meu celular onde eu possa ver. A tela acendeu. Camila Ferraz, Casa Alecrim. E cada pessoa naquela mesa pôde ler, porque estava bem ali entre a cesta de pães e o molho de carne. Eu quero que vocês entendam quem é a Camila, para entenderem o que aconteceu com o ar naquela sala. A Camila Ferraz não é uma amiga de feirinha de artesanato. A Camila Ferraz é dona da Casa Alecrim. E nesta cidade, se você sabe alguma coisa sobre qualquer coisa, você conhece a Casa Alecrim. É a loja que as revistas fotografam. É onde as pessoas de quem a mãe da Aline quer ser amiga realmente fazem compras. O rosto inteiro da dona Diná tinha uma relação com o nome Casa Alecrim. E eu a vi registrar o nome na tela do meu celular com um lampejo de confusão. Porque o que no mundo a Casa Alecrim iria querer com a velhinha pitoresca e os seus guardanapos, eu deixei tocar 2 vezes. Eu não estou acima de um pouco de teatro. O Hélio teria rido de mim. Então eu atendi. Eu não saí da mesa. Eu não abaixei o volume. E eu disse: Alô, Camila. É a Camila, que tem uma voz que ecoa. Estava animada e não tinha ideia de que estava em exibição. Disse com uma voz quente e clara o suficiente para metade da mesa ouvir: Fátima, desculpe ligar na hora do jantar, mas eu não conseguia esperar até segunda-feira. A Rede Alvorada disse sim. Eles disseram sim para tudo. Fátima, eles querem a linha completa da Carvalho e Casa em 40 lojas. Eles querem a coleção exclusiva de fim de ano. E o valor do licenciamento voltou ainda maior do que nós propusemos. Eu já estou com os contratos redigidos. Nós vamos fazer das suas colchas um nome nacional? Você está sentada. Eu estava sentada. Eu estava sentada na mesa de jantar do meu filho, observando o rosto dele. Que notícia maravilhosa, Camila. Eu disse, calma como uma manhã de domingo. Obrigada por me avisar. Vamos rever os números na segunda-feira. Eu estou na casa do meu filho agora. Ele estava contando a todos sobre as minhas coisinhas de artesanato. Um pequeno silêncio na linha. A Camila me conhece. Ela disse com uma voz diferente. Bem, aproveite o seu jantar, Fátima. E parabéns. Você mereceu cada centavo disso e muito mais. Eu dei boa noite e coloquei o celular de volta na mesa, virado para cima. As risadas tinham parado. Dava para ouvir um alfinete cair num rolo de lã. O Gilberto estava olhando para mim com uma expressão inteiramente nova. O pai da Aline tinha largado o garfo. A dona Diná estava encarando o meu celular como se ele fosse mordê-la. E o Tiago ficou pálido quando percebeu que a mulher que acabara de ligar, Camila Ferraz, era dona da Casa Alecrim e estava fechando um grande contrato de licenciamento com a Carvalho e Casa, a minha empresa. Calmamente, expliquei que aquele acordo levaria meus produtos para 40 lojas e que o negócio valia muito mais do que ele imaginava. Gilberto, seu chefe, ficou impressionado e revelou que sua esposa possuía várias das minhas colchas. Naquele instante, Tiago entendeu que passara anos desprezando justamente a única coisa que todos naquela mesa admiravam. Naquela noite, escrevi no meu caderno: uma coisa feita à mão carrega o nome de quem a fez, quer ela se gabe disso ou não. Foi então que percebi que Tiago nunca teve vergonha por falta de informação, mas porque nunca valorizou o meu trabalho. 2 dias depois, ele ligou. Não para pedir desculpas, mas para falar sobre planejamento sucessório e impostos. O meu negocinho constrangedor agora era incrível. Aquilo confirmou tudo o que eu precisava saber. Antes de conversar com ele, procurei Camila, meu contador Marcos e a advogada Renata Oliveira. Descobri que entre a empresa, o prédio, a marca registrada e o novo contrato,
A Carvalho e Casa valia mais de 2 milhões de reais. Renata resumiu perfeitamente. Durante 2 anos, meu filho tentou convencer-me a liquidar um patrimônio que julgava sem valor. Bastou descobrir o verdadeiro número para querer administrá-lo. Então reorganizei tudo. Lourdes, Patrícia e Daniela receberam participação na empresa para garantir sua continuidade. A maior parte do patrimônio foi destinada a um fundo protegido para minha neta Manu, exclusivamente para sua educação e futuro. Um novo testamento, procurações e todas as proteções legais foram registradas para impedir qualquer interferência. Quando tudo estava pronto, convidei Tiago e Aline para jantar na minha casa. Sobre a mesa coloquei toda a documentação, a empresa, o prédio quitado e a avaliação de mais de 2 milhões de reais. Esse é o negocinho de artesanato de que você tinha vergonha. Tiago tentou justificar dizendo que nunca soubera do verdadeiro valor. Respondi calmamente. Você não precisava conhecer o número para respeitar sua mãe. Precisou do número para decidir se eu merecia respeito. Expliquei então que a empresa ficaria com as pessoas que realmente a construíram e que o patrimônio principal iria para Manu. Ela herdaria não apenas o dinheiro, mas também a oportunidade de aprender o ofício que sempre amou antes mesmo de saber quanto ele valia. Quando Tiago finalmente confessou que estava afundado em dívidas, não lhe entreguei dinheiro. Ofereci algo diferente, ajudá-lo a reorganizar a vida com honestidade. Vender a casa, devolver um dos carros e viver dentro da própria realidade financeira. Eu o ajudaria como mãe, mas jamais financiaria a mentira que o colocara naquela situação. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou de verdade. Nos meses seguintes, a parceria com a Rede Alvorada foi um sucesso. A Carvalho e Casa cresceu ainda mais, contratou novas costureiras e consolidou sua marca. O fundo de Manu continuou rendendo silenciosamente enquanto ela aprendia todos os sábados a costurar comigo. Tiago também mudou. Vendeu a casa, quitou parte das dívidas e começou a reconstruir a vida. Um dia apareceu na oficina e pela primeira vez desde criança pediu: Mãe, você pode me ensinar como se faz uma colcha? Eu ensinei. Enquanto costurávamos juntos, percebi que aquela era a verdadeira herança. Não os 2 milhões, mas o conhecimento, o respeito e o amor pelo trabalho. Hoje, quando me perguntam se fui dura demais, respondo que perdão e consequência podem existir ao mesmo tempo. Perdoar não significa entregar as chaves de algo que a outra pessoa nunca valorizou. Se existe uma lição em toda essa história, é esta. O mundo sempre tentará medir o valor das coisas apenas pelo dinheiro. Não acredite nisso. As obras mais valiosas quase sempre são construídas em silêncio, ano após ano, pelas mãos de alguém que ouviu a vida inteira que aquilo era apenas um passatempo. O verdadeiro valor sempre existiu muito antes de alguém colocar um preço nele. E ninguém, nem mesmo aqueles que mais amamos, tem o direito de dizer que o trabalho das nossas mãos não vale nada.